Madison, eu estou curioso com a questão aqui, porque assim, eu já vi você sinalizar algumas vezes e eu já percebi que você tem um vocabulário da Libras muito extenso. Tipo, às vezes eu fico pensando que você deve saber uns 10.000 sinais da Libras, sabe? Porque eu já vi você sinalizando o sinal de Milão na Itália, sinal de países que muitos surdos até nem sabem o sinal. Como é que a escrita de sinais te ajuda a ter esse vocabulário tão grande? O que é que você faz no seu dia a dia? Como é que você usa ela? E aproveitando, você introduziu uma questão sobre como a escrita de sinais, uma vez que a gente escreveu o sinal uma vez só, já ajuda a gente a memorizar o sinal por vários e vários anos. Essas últimas semanas eu tenho visto alguns documentários sobre povos antigos. Os maias, astecas, incas e alguns outros povos de outras regiões do planeta também. Eu sempre gostei muito disso, talvez pelos filmes do Indiana Jones ou por algum desenho animado na infância. Mas o que sempre me chamou a atenção é como que os pesquisadores sabem a data de determinadas coisas. E eles têm várias formas de pesquisar isso, vários testes científicos diferentes, mas existe um atalho que todos os arqueólogos usam para isso. E é o atalho da escrita. Hoje mesmo eu estava vendo um trecho em que eles encontraram algo do povo maia, uma descoberta arqueológica de 2019, ou seja, muito recente, né? E, e é um negócio muito complexo que foi escrito, talhado ali na pedra pelos maias. E aí, como eles já decodificaram parte da escrita maia, na lateral assim está escrito exatamente a data, o ano daquilo, 544 depois de Cristo. Se não fosse a escrita, a gente não teria essa informação com esse nível de precisão assim, percebe? Então, a, a escrita, ela tem esse poder de perdurar por gerações. Então, aquilo que você escreve passa a fazer parte do mundo real. Sai da sua ideia e vem aqui para o mundo real, né? Eu vou escrever aqui um sinal aqui, um sinal comum, um sinal que muita gente sabe o sinal. Eu fiz aqui já o sinal, mas só para quem não sabe nada de escrita de sinais entender o que é a escrita de sinais, tá? Esse sinal aqui, ó, esse sinal é o sinal de aprender. Então, ele é um círculo que representa aqui a cabeça, percebe? Aí tem esse quadrado aqui em cima que é essa mão aqui fechada. Essa parte escura aqui é as costas da mão e a parte clara é a palma da mão. Aí tem aqui duas bolinhas pretas, que é esse movimento aqui de abrir e fechar. Então, aprender. Ele pode ser feito assim, ou você pode vir aqui, ó, e colocar esse detalhezinho aqui para enfatizar que o sinal está sendo feito na testa. Mas por uma questão de simplificação da escrita não é necessário. Aí qual que é a grande questão? Uma vez que você escreve o sinal na Libras, você percebeu que os símbolos que são usados para escrever, ou seja, os grafemas, esses grafemas usados para a escrita da Libras, que é o sistema Signwriting, eles são muito icônicos, ou seja, o formato do grafema parece com o corpo. Isso é chamado de traço não arbitrário. É diferente da letra A, do B, que você escreve lá e não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. É arbitrário, mas na escrita da língua de sinais é icônico. E são traços não arbitrários. Então você está escrevendo como o corpo faz determinado sinal. E tem sinais que são feitos com o corpo. Tem outros que são feitos só com a mão. Tem outros que são feitos só com expressão facial. E tudo isso pode ser escrito usando a escrita da língua de sinais. Qualquer tipo de sinal. Qualquer sinal que já existiu no passado, qualquer sinal que existe hoje e qualquer sinal que for criado daqui a 50, 100, 200, 300 anos, se o ser humano estiver na Terra ainda.
qualquer sinal que existe ou que não existe ainda pode ser perfeitamente escrito usando a escrita da língua de sinais. Então, no meu dia a dia, eu faço várias formas para a escrita. Durante um bom tempo, quando eu estava nesse processo de escrita do livro, Escrita de Sinais Sem Mistérios, e depois também no processo de gravação, produção, elaboração do método Libras Escrita Passo a Passo, que é um programa de acompanhamento comigo, com o meu time da Universidade da Libras, onde eu guio você a ler e escrever qualquer sinal e texto na Libras, usando várias formas diferentes. E ele é totalmente em vídeo e online, e com várias práticas de leitura, de escrita, e que são práticas bem divertidas também, que acabam trazendo outros aspectos aí da cultura surda. Mas nesse processo, o que eu ia fazendo? Todos os sinais que eu ia dar de exemplo, eu escrevi o sinal direto na Libras, todos os sinais. Então, 100% dos sinais escritos no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, são 871 sinais, todos eles foram pensados direto em Libras. Eu anotei ele direto na Libras, todos. E a Raquel também. Então ela fez, eu ia lá, conferia, aquele processo de revisão, todos os textos. E a gente escreveu isso no computador também, porque é possível escrever no computador. Tudo. Então, a gente escreveu no papel, a gente escreveu no computador depois, a gente imprimiu e depois a gente foi conferir. Só que além desses 871 sinais, a gente tem o nosso glossário, pessoal, que é baseado nas nossas viagens, nas nossas pesquisas, nos congressos que a gente participou. Então, todo evento que a gente vai, todo lugar que a gente encontra, se a gente encontra algum sinal diferente, a gente geralmente vai lá e escreve esse sinal, ou no papel, ou no celular. No meu celular, eu uso um aplicativo chamado Evernote. É um aplicativo muito legal, porque nele tem como você escrever as coisas, você faz a anotação direto nele. Vou ver se eu consigo abrir aqui para mostrar. E aí você está em qualquer lugar que você tiver, você faz a anotação direto ali, no celular mesmo, você não precisa de papel. Então, o que a gente faz? A gente mescla a tecnologia com a escrita. Então, aqui é a tela do aplicativo. Né? Aí eu vou escrever o mesmo sinal aqui, ó. Aí eu posso ir escrevendo aqui, como eu faria no papel, com o dedo. Aí eu escrevo aqui com o dedo. Se precisar, eu posso apagar. Eu venho aqui, salvo a nota e eu coloco lá glossário. E eu coloco lá qual que seria o equivalente desse termo aqui no português. Aprender, por exemplo, memorizar. Né? Que esse sinal também dá a ideia de memorizar, de algo que você retém ali na mente. Então, nesse processo de ter contato com a Libras, eu não só tenho contato, eu amo a Libras de verdade. Então eu trago para mim. O sinal de amor, por exemplo, na Libras é assim. É algo que você tem ali dentro de você. E observa que o movimento e a configuração de mão é exatamente o mesmo de aprender. Então, aquilo que você aprende, realmente é aquilo que você ama. Né? Aquilo que você quer. Né? Então, isso acaba me fazendo um processo de constante escrita, constante prática da escrita da língua de sinais, nos mais diversos contextos, de coisas mais informais a coisas mais formais. Até uma época eu estava dando aula para os surdos na igreja sobre assuntos da Bíblia. E eu queria explicar alguma coisa, falar de um determinado personagem, uma pessoa ali da Bíblia, eu ia lá no quadro branco e eu escrevia lá o sinal do personagem, né? Ou o sinal do lugar. Então, isso acabou fazendo também com que eu fosse pesquisando os sinais de outras áreas também. Sinais usados em outros países para designar aquele termo, porque às vezes é um sinal de um lugar ou de uma pessoa, que já existe aquele sinal. Então, isso acabou fazendo esse processo assim. Porém, tem um segredo que eu descobri no processo de escrita do livro e nessas pesquisas minhas com a Raquel, que é o seguinte: você pode escrever a Libras aqui na sua cabeça. Você não precisa de papel, você não precisa do celular para você escrever. Se você, de forma consciente, você imagina
como que seria aquele sinal escrito, de alguma forma, quando você vai escrever isso no papel depois, é mais rápido. É como se você não estivesse escrevendo no papel. Você está só copiando aquilo que você já viu ali na sua mente. Só que, claro, você tem que saber escrever a Libras, né? Saber sistema de escrita de sinais. Que seja pelo livro Escrita de Sinais e Mistérios, que seja com acompanhamento pelo método Libras Escrita Passo a Passo, mas esse processo de saber como usar cada grafema, e é simples de usar, saber como usar, faz com que, na mente, assim, eu olhe para um determinado surdo, às vezes a Raquel vem conversar comigo, até hoje acontece isso. É um sinal novo que surgiu ali, bum, na mesma hora a minha mente, automaticamente, a minha mente vai lá e escreve o sinal, na minha cabeça, assim. É muito interessante. E durante um tempo eu achava que isso acontecia só comigo. Depois, conversando com a Raquel, eu percebi que esse fenômeno também acontece com ela. Mas depois, conversando com outras pessoas que usam a escrita de sinais, eu percebi que o fenômeno não acontece com todas as pessoas. Mas aí depois, conversando com leitores do nosso livro, eu percebi que alguns deles, muitos, conseguem esse fenômeno também. E depois, conversando com os nossos alunos do Libras Escrita Passo a Passo, eu percebi que a maioria, quase todos, conseguem isso também. Então eu percebi que o nosso método, no livro, no método Libras Escrita Passo a Passo, ele acaba direcionando a esse tipo de prática, a esse tipo de aplicação. E aí não tem fim, né? Porque imagina, você vê a sinalização em Libras, uma sinalização grande, e aí na sua mente já vem aquele ali tudo escrito, prontinho ali, né? É um outro nível, uma outra percepção. Agora, claro, isso não surgiu do nada, né? Não foi assim, hoje eu não sei nada e amanhã... Não, foi um processo, foi no caminho da Libras. Então, o que eu mais gosto com relação à prática de memorizar sinais novos, ou formas novas, expressões idiomáticas da Libras, é de mesclar isso entre papel, usar o celular para escrever, imaginar ali como é que seria aquela escrita, sabe? E eu falo disso, meu olho até brilha, porque é divertido, sabe? É algo assim que, depois que você descobre como faz, não tem como você desver aquilo. Por exemplo, tem um sinal aqui que eu vou escrever. Optei por escrever ele dessa forma aqui, ó. Esse sinal aqui. Vou colocar um outro grafema aqui que pode ajudar a tornar a leitura desse sinal aí mais claro para quem já conhece. Esse grafema aqui, ó. Este sinal é isso aqui, ó. É o sinal de currículo Lattes. É um currículo geralmente usado por pessoas que na área acadêmica e que coloca lá todo o currículo de artigos, de tudo mais que a pessoa já pesquisou e tudo mais. É um sinal diferente, percebe? E que a escrita de sinais registra com muita facilidade. Agora, eu provavelmente já devo ter escrito esse sinal aqui umas 3 ou 4 vezes no máximo. Porque é um sinal de um contexto muito específico, percebe? Mas a primeira vez que eu vi esse sinal, um surdo amigo meu falando lá em casa, ele fez o sinal, eu peguei o papel logo, escrevi o sinal e eu nunca esqueci, ficou talhado ali na minha mente, percebe? Então, esse contato que você tem, independente de ser pouco contato com determinado sinal, se você escreve ele, isso fica talhado aí na sua mente. Você se lembra quando você quer lembrar dele. Se de alguma forma você aprendeu algo novo nesse episódio, deixa aqui o seu comentário, dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção, se você já conhece a escrita de sinais, o que você está descobrindo. Então, deixa aqui o seu comentário, se você gostou desse conteúdo, aquilo que você descobriu. Também, clica curtir para eu saber que, de alguma forma, esse conteúdo fez sentido para você e está te ajudando no seu desenvolvimento na Libras. Se inscreve aqui no canal, aperta lá o botão vermelho, se inscreve aqui no canal para você ser avisado em primeiríssima mão
quando eu vou publicar novos conteúdos exclusivos aqui. E também segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você pode acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E acesse nosso site universidadedalibras.com.br. Tem os links logo aqui abaixo do vídeo e lá você pode saber mais sobre esse incrível universo da Libras e também da escrita de sinais. Eu sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras. Te vejo do outro lado.